Salve Maria Santíssima. Sobre o discernimento dos espíritos, do livro Compêndio de Teologia Mística. Já traçamos, segundo Santo Inácio, as regras sobre o discernimento dos espíritos para os principiantes. É útil resumir as que o santo dá para a vida iluminativa ou para a segunda semana dos exercícios espirituais. Dizem respeito a essas regras a dois pontos principais. O primeiro, as consolações espirituais, e segundo, aos desejos ou projetos de futuro. Regras sobre as consolações. É próprio do bom espírito, quando se aproxima de uma alma de boa vontade, dar-lhe a verdadeira alegria espiritual, a que é acompanhada de paz. É próprio do mau espírito combater esta alegria, com motivos especiosos, sutilezas e ilusões. Dir-se-á uma rábula que defende uma causa má. Esta regra funda-se em que Deus é autor da paz, ao passo que o demônio lança a perturbação na alma para a desalentar. Só Deus pode dar a verdadeira consolação, sem que haja precedido causa alguma capaz de a produzir, porque só Ele pode penetrar no íntimo da alma para atrair e voltar para si. Dizemos que a consolação não teve causa precedente, quando nada se apresentou que a pudesse fazer nascer. Assim, por exemplo, estava a alma mergulhada na desolação, senão quando em um momento se encontra sossegada, cheia de alegria, força e boa vontade. Tal foi o caso de São Francisco de Sales, após os violentos escrúpulos que o haviam assaltado. Quando foi precedida a consolação de alguma causa, pode esta provir do bom ou do mau espírito. Vem do primeiro, se torna a alma mais esclarecida e forte no bem. Procede do demônio, se produz relaxamento, moleza, amor do prazer ou da honra, presunção. Por outros termos, julga-se da árvore pelos frutos. É próprio do anjo mau transfigurar-se em anjo de luz, entrar primeiro com os sentimentos da alma piedosa, acabando por lhe inspirar os seus próprios. Assim, quando vê que uma alma se entrega à virtude, sugere-lhe primeiro sentimentos conforme às suas disposições virtuosas. Depois, apoiando-se no seu amor próprio, sugere-lhe sentimentos de vã complacência ou presunção, excessos nas penitências, para levar em seguida ao desalento, ou ao contrário, alguns alívios ao seu gênero de vida, sob pretexto de saúde ou de estudos, e assim a faz ir decaindo pouco a pouco. Regra sobre os desejos ou projetos. Em nossos desejos e projetos devemos examinar com cuidado se o princípio, o meio e o fim tendem ao bem, porque se em qualquer destes momentos há algum elemento mau, dissipador ou menos bom do que aquilo que já nos havíamos proposto, ou se estes desejos nos inquietam, perturbam ou enfraquecem a alma, é prova de que procedem do mau espírito, inimigo do nosso adiantamento e da nossa eterna salvação. E a razão disto é que, para uma ação ser boa, é necessário que não haja nela coisa alguma contrária à vontade de Deus ou ao bem espiritual da alma. Se, pois, em qualquer dos seus elementos se vê algum defeito, é sinal do espírito maligno. Uma vez descoberta esta intervenção do inimigo, é útil reconstruir a série dos bons pensamentos, para descobrir como pouco a pouco o maligno se insinuou na alma, para perturbar e arrastar o mal. Esta experiência nos fornecerá meios para mais tarde nos alcatelarmos dos artifícios do inimigo. Há outra regra, tirada de maneira de proceder do bom e do mau espírito. O primeiro influi suavemente sobre a alma que vai progredindo, como um orvalho que penetra uma esponja. O segundo opera ruidosamente como a chuva de temporal que cai sobre uma pedra. Até mesmo quando a consolação vem de Deus, é necessário saber distinguir entre o tempo próprio da consolação e o que a segue. No primeiro opera a alma sob a inspiração da graça. No segundo, forma as resoluções e projetos que são imediatamente inspirados por Deus.
e que, por conseguinte, devem ser cuidadosamente examinados segundo as regras precedentes. A estas regras traçadas por Santo Inácio, podem-se acrescentar mais algumas que resultam do que dissemos neste livro segundo. Aspirar a uma perfeição intempestiva, fora das ocupações atuais, praticando virtudes de espavento, singularizando-se, é o sinete do mau espírito, porque o bom leva-nos, é certo, a uma elevada perfeição, mais compatível com os nossos deveres de Estado, e é uma vida humilde e oculta, ou seja, se a pessoa tem desejo de perfeição de uma forma descontrolada e não respeita o tempo de Deus e não vai dando os passos na forma certa, é uma ação do inimigo isso. O desprezo das coisas pequenas e o desejo de se santificar em coisas grandes não levam o cunho do bom espírito, que nos inclina à fidelidade perfeita, aos deveres de Estado e às pequenas virtudes. O terceiro ponto, as reflexões lisonjeiras sobre nós mesmos, ou seja, a pessoa se achar o máximo, né? Quando julgamos ter procedido bem, o desejo de sermos estimados pela piedade e virtude são opostos ao espírito cristão, que procura antes de tudo agradar somente a Deus. Assim, pois a falsa humildade que se censura para pescar louvores e a falsa doçura que não é afinal mais que o desejo de agradar aos homens, são contrárias ao Espírito de Deus. Queixar-se, impacientar-se, desalentar-se no meio das provações e aridez é um dos sinais do espírito humano. O Espírito de Deus leva-nos, pelo contrário, ao amor da cruz, à resignação, à entrega total de Deus e faz-nos perseverar na oração, no meio das securas e das distrações. Então é um pouco sobre o discernimento dos espíritos.